Então, pessoal, sem enrolação, vou fazer alguns vídeos de utilidade pública como eu sempre fiz. Hoje vou estar falando sobre nebulizador, né? Como uma dica rápida é sempre mais importante, quando você tem um nebulizador, né, e você precisa de uma informação rápida, seu nebulizador não está saindo ar, né? O ar está fraco. A primeira coisa que você precisa ver se o botão de 220, 110 volts está no lugar correto, tá? Porque se a sua residência for 110 volts e ele estiver em 220, aí existe um motivo pelo qual a fumacinha está saindo fraca, né? Porque em 220, se você ligar no 110, ele vai funcionar, né? Mas fraco, vai funcionar de forma fraca, no mínimo, né? Agora, se tivesse em 110 e você ligasse numa rede 220, aí sim queimaria o seu nebulizador, tá? Então você sabe que a chave tem que, se a sua residência for 110 volts, vai ter que estar apontando para 115, ali 110 ou 115 no visor, né? Você vai ter que estar vendo esse valor, né, na posição de ligar. Sabendo disso, lembrando que você não troca isso com o negócio na tomada, não. Tira da tomada e faz a troca. Sabendo que está em 110 volts e continua ainda não saindo a fumaça, né, o ar, então existe um problema interno que é uma borrachinha. Eu tenho vídeos aqui no canal que ensina a forma de trocar essa borrachinha, tá? Essa borrachinha ela tem que ser esterilizada, ela é diferente de uma borracha comum, por isso que ela estraga. Ela é como se fosse uma liga de soro, daquelas que o pessoal dá injeção. E ela resseca com o tempo, né? Parece um troço feito já para quebrar, né? Para destruir. Só que agora estão fazendo nebulizador com duas borrachinhas dessa que é mais difícil de trocar. Eles viram que as pessoas aprenderam a trocar. Em forma de emergência, emergencial, como eu ensinei, emergencial para apenas um uso e depois você colocar a borrachinha certa, você pode pegar um pedaço da borracha externa, a mangueirinha externa, e fazer uma conexão só para fazer essa passagem de ar para você ali conseguir nebulizar a pessoa, né? Inclusive lá no meu canal tem ali algumas pessoas que tarde da noite não tinham onde comprar naquela época, né? Hoje em dia você compra nas drogarias Pacheco, tem nebulizador, em várias farmácias vende, ainda que caro. Só que às vezes não dá tempo de você sair na rua tarde da noite ou não daria tempo. E ali você precisa fazer um socorro imediato daquele paciente, daquela pessoa que está ali vítima de uma asma, de uma rinite alérgica, alguma coisa que ela precisa respirar, ou até mesmo um catarro preso numa criança, né? E tem que sempre estudar para ver se realmente você pode nebulizar somente com soro. Alguns especialistas dizem que não, que tem que ter um medicamento, mas a gente sempre nebulizou só com soro e a secreção parou de ficar espessa, né? Eu acho que não teria problema nenhum nebulizar com soro, desde que não fosse uma coisa constante. Porque o catarro ressecado, né, na criança, é quando aquela criança está com a dificuldade de respirar, aquilo ali é grave. E se teu filho dormir dessa forma, ele pode se engasgar dormindo. E o pior, né, quando a gente fala de procedimento de desengasgo padrão, né, que são as manobras de Heimlich, tapotagem, todos esses procedimentos, no catarro espesso não funciona, né? A única forma que eu achei uma vez, né, na época que eu não era bombeiro civil, foi soprar as narinas e puxar as narinas e a boca, soprar e puxar, né? Então, a partir disso, eu raciocinei, pô, será que podemos adaptar uma máscara RCP para fazer isso? Ou já tem aí um kit desengasgue portátil que não tem ainda aprovação, não se fala muito, não se sabe se tem eficiência, né? Mas uma máscara que o socorrista não viesse a se engasgar com aquele material, né? Se expelisse aquele material da pessoa e parasse na garganta dele, também não dá. Então seria uma máscara que ela vai fazer a sucção e o sopro, né? E essa máscara vai ter uma construção já para isso. Porque numa vítima com engasgo total, nesse caso, ela vai entrar em parada cardiorrespiratória. A vítima começa a ficar com o rosto escuro e você vê que ela está com um engasgo total. Só que é um tipo de engasgo
Ele não é um ovácio, ele não é um engasgo por corpo estranho, né? Obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Uma secreção do seu próprio corpo que está endurecida e as manobras não vão dar certo. Por isso que eu falo, né? Após um procedimento em parada cardíaca, quando a pessoa entra em parada cardiorrespiratória, o procedimento vai ser procedimento de massagem torácica, né? As RCPs. Só que a pessoa ainda tá engasgada. Se aquela pessoa voltar à lucidez, ela ainda está comprometida, né? As vias aéreas dela estão comprometidas, o pulmão dela está comprometido também. Não vai poder ser eficiente. Então a gente tem que pensar em outras soluções, a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixinha e estudar, né? Então a única forma que eu consegui na minha sobrinha, quando ela era muito pequenininha, foi fazer o sopro e a sucção, né? Porque o fator vida é mais importante. Nada que eu fizesse ali ia modificar para o mal, né? Aquela situação, porque a pessoa já estava no final de tudo. E eu, como não era bombeiro civil, não saberia não saberia que o protocolo mudaria para RCP, né? Protocolo de parada cardiorrespiratória. Então eu não saberia socorrer, mas graças a Deus foi feito dessa forma e deu certo. O que me leva hoje a esses estudos, né? A conscientizar a galera prevencionista a pensar de alguma outra forma para desengasgo, também para acrescentar nos protocolos já existentes. Tá? Então essa é a dica aí, galera. Nebulizadores, não deixem perto de criança, não deixem em lugar de umidade, deixe ele sempre no local seguro, né? Bem, em um lugar que você sabe onde ele está, porque um dia você pode precisar dele. É bom ter mais de um em casa, né? É bom sempre ter mais de um do que... os nebulizadores, tem nebulizadores mais baratos aí, né? Tem uns baratinhos aí. Mas é uma coisa que pode salvar vidas ali, pode dar um alívio para uma pessoa que tem problema respiratório. Pessoa com problema respiratório, eu não entendo esse povo, olha só. Pessoa com problema de pressão não pode andar sem medicamento. Se a pessoa tem problema de pressão e ela foi no médico e o médico receitou o medicamento, ela não pode ficar sem o medicamento, não pode dirigir, ela não pode ela tem que ter aquilo no armário do trabalho dela, ela tem que ter isso na bolsa dela, ela tem que se cercar, porque você está dirigindo, a tua pressão altera, vai lá em cima, você pode convulsionar, pode acontecer uma série de coisas com você pode infartar, pode acontecer uma série de coisas, e aí? Você tudo porque não tomou um medicamento. Falta de prudência. O povo brasileiro tem que ter mais consciência com a questão da prevenção, né? Sair de casa sem tomar café, na correria, já não se alimenta direito, vícios, fuma muito, não faz atividade física. Tudo isso é uma bomba relógio. Tudo isso é um estrago que você está fazendo na sua vida. É noite de sono perdida aí que tem. Cara, às vezes eu fico imaginando que a maioria das coisas que as pessoas fazem para ganhar dinheiro, o dinheiro nem valeria a pena. Se você vai fazer um plantão aí, você trabalha 12 por 36. Naquele dia da sua folga, você vai vender a sua folga por R$ 140. Meu irmão, eu gasto mais de 400 para ir para a praia. Eu só vou quando eu tenho grana. Eu não vou para a praia sem comer um peixinho na praia, né? Sem tomar água de coco, sem fazer daquele dia um dia abençoado para minha família. Fora o dinheiro que você gasta de Uber, né? Quem tem carro aí vai gastar combustível. Então, tipo assim, como é que eu vou vender o meu dia por R$ 140? Eu não vejo lógica nisso. Agora, cada um sabe onde cala aperta, né? Esse dito popular já está batido. Mas cada um sabe dos seus problemas, das suas pendências. Porque você acaba ficando 36 horas no ar, ininterrupto. Você trabalhou 12, ficou mais 12 trabalhando, e depois de mais 12, entende? Então você ficou 36 horas ininterrupto para ganhar R$ 140. E mais o dia do seu trabalho, que a gente nem conta, né? Não, pô, abrir mão de folga por conta de merreca só se você tivesse um trabalho aonde você tivesse, assim, não fosse sobrecarga para você, entendeu? Então, se você tem um trabalho que você se sente bem, ou você está naquele dia que você está bem, para ganhar aquele dinheiro, é uma coisa. Só que as pessoas vêm se sobrecarregando, e o corpo não suporta, o corpo não aguenta, tá? Então pensem bem, porque amanhã depois você pode tomar um prejuízo muito grande que nem vai valer a pena esses esforços todos. Então a galera aí pensa mais na família, pensa mais em viver, cara. Para que esse desespero todo por dinheiro que esse povo tem?
você tem que viver, você tem que sorrir, você não pode trabalhar estressado. Ainda mais nós que somos bombeiros civis, nós temos que nos preservar a nossa saúde, preservar, não ficar sobrecarregado. Por quê? Porque na hora de emergência você tem que estar calmo, você tem que estar lúcido, você não pode deixar ninguém te agitar, entende? Você não pode estar nervoso, senão você faz um atendimento precário e depois está sendo processado aí, perde seu emprego. Então, o mundo pode fazer a pressão que for, eu não estou nem aí, eu vou seguir o meu ritmo de trabalho. Isso são pessoas bem resolvidas, pessoa que tem, que é racional, que se guia pela razão, que se pauta por princípios. Então você tem que ter essa consciência.